Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Carlos Campani e estamos aqui então para a segunda aula, segunda videoaula de inequações. E na sequência então da primeira aula, nós vamos ver agora inequações com valor absoluto, né? Então, as duas regrinhas que a gente tem que aplicar para trabalhar com equações com valor absoluto são: a primeira regrinha, quando eu tenho o valor absoluto de uma expressão menor que um valor a, tá? Isso significa, ou é a mesma coisa, né? Que u é maior que menos a e menor que a. Então, quando a desigualdade é menor, o u fica no intervalo, tá? Entre menos a e a. Agora, a segunda regrinha, se o valor absoluto de uma expressão é maior que um a, então isso é a mesma coisa, equivalente, né, a u ser menor que menos a ou u ser maior que a, ou uma coisa ou outra. Ou seja, é a união de dois intervalos. Primeira desigualdade, u menor que menos a, é o intervalo, então, de menos infinito até menos a. A segunda desigualdade, u maior que a, representa o intervalo de a até mais infinito. Então, é a união desses dois intervalos. Ou seja, na segunda regra, a solução é tudo, tá? Tudo que satisfaz isso que está aí, né? Menos o intervalo em que u está entre o menos a e o a, tá? Bom, essas regras, essas duas regras são apresentadas usando maior e menor. Obviamente, vale a mesma coisa para maior igual, menor igual, só a diferença é que os intervalos vão ser fechados, ok? Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, vamos tentar resolver a equação valor absoluto de x menos 10 menor que 5, né? Então, o u aqui é x menos 10, tá? E o a é 5. Bom, primeira solução algébrica, né? Solução algébrica, eu começo então com a inequação, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Né? É exatamente isso que acontece aqui, ó, no caso 1, né? Quando eu tenho menor, eu transporto esse a aqui para o lado direito e transporto para o lado esquerdo, trocando o sinal. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou pegar o 5, transportar para cá como 5 e para cá como menos 5, ok? Então, essa é a simples aplicação da definição 1. Agora, basta que eu use eu vou operar exatamente como operei, né, já anteriormente, na videoaula anterior, né? Operei, que eu tenho que fazer então, eliminar esse menos 10 aqui, para deixar só o x ali no meio, né? Então, eu uso a propriedade da adição, né? Somo 10 nas três colunas, fica menos 5 mais 10, x menos 10 mais 10, 5 mais 10. Aqui fica 5, aqui se anula o menos 10 com 10, fica x, e aqui 5 mais 10, 15. Simplificação final. Então, a solução disso é um intervalo aberto de 5 a 15, e usando notação por compreensão, é o conjunto dos x reais, tal que x é maior que 5 e menor que 15. Podemos fazer essa inequação, tá, também usando solução por gráficos de funções. Nós não mostramos ainda, nem definimos funções nem gráfico de função, então eu vou tentar aqui mostrar a ideia, né, que ainda vai faltar para vocês entenderem totalmente. O que eu fiz? Eu peguei esse lado o lado esquerdo da desigualdade, valor absoluto de x menos 10, transformei numa função e peguei o outro lado, 5, transformei numa função, no caso uma função constante, que o valor da função é 5 para todo o domínio, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a solução para a solução por gráfico de função para essa equação em que a desigualdade é menor, são todos os valores em que a expressão é menor, que a primeira função, a que está do lado esquerdo, é menor que a função que está do lado direito, ou seja, menor que o valor 5. É isso que eu mostro aqui. Em verde, nós temos a função y igual a valor absoluto de x menos 10. Em vermelho, nós temos a função y igual a 5, que é uma função constante, né? Ela cruza aqui o eixo y no valor 5. Né? Observe, então, que onde é que se cruzam as duas equações, os gráficos das duas equações? Se cruzam em x igual a 5
e x igual a 15. E os valores em que a verde é menor, o valor da função verde é menor que o valor da função vermelha, estão, então, nesse intervalo de 5 a 15, né, que é exatamente aquilo que a conclusão que a gente chegou aqui em cima, ok? Então, isso é a opção de se resolver por gráficos, né? Equações e inequações podem ser resolvidas por gráficos, ok? Vamos para o próximo exemplo, né? Próximo exemplo, então, é resolver, então, o valor absoluto de 3x menos 2 maior ou igual a 5. Então, agora é a regra 2, é aquela que eu tenho que dividir em duas partes, tá? Aquela que eu tenho que dividir em duas partes, né? E que elas estão conectadas, as duas partes estão conectadas por um ou, né? U é menor que menos A ou U é maior que A. Então, é isso que está aqui. O U é menor que menos A ou o U é maior que A. Isso é simples aplicação da definição 2, né? Muito bem. Agora, nós temos um ou, atenção, um ou, não é um é, um ou. Então, agora nós temos que resolver paralelamente a expressão que está à esquerda do ou e a que está à direita do ou. As duas, a questão toda é isolar o x, o que está atrapalhando as duas é o menos 2, né? O que a gente faz é somar 2 dos dois lados das duas inequações, né? O menos 2 e o 2 se anulam, né? Fica 3x, menos 5 mais 2, menos 3, menos 2 e 2 se anulam, 5 mais 2 dá 7, ok? E, então, agora, o que está atrapalhando é esse 3 aqui, né? Nós temos que dividir por 3, ou multiplicar por 1 terço, né? E para eliminar esse 3, a mesma coisa aqui também, né? Então, o que fazemos, como que a gente está multiplicando nas duas inequações é positivo, não muda o sentido da desigualdade. Isso resulta em x menor ou igual a menos 1 ou x maior ou igual a 7 terços. Simplificação final, tá? Isso significa, então, que o x ou ele é menor que menos 1 ou maior que 7 terços. Se a gente olhar isso na reta real, para entender, eu marquei o menos 1 e os 7 terços. E eu pintei, então, de menos 1 até mais infinito e de 7 terços até mais... Desculpa, de menos 1 até menos infinito e de 7 terços até mais infinito, né? Só não pintei aqui o intervalo entre menos 1 e 7 terços, né? Porque esse intervalo está fora da solução, né? Então, nós ficamos com a solução como sendo a união desses dois intervalos. O intervalo, aqui está mal, ó, aqui eu deixei fechado, o lado do infinito nunca é fechado, é aberto. Eu errei, percebi agora, né? Então, considerem aqui e aqui como aberto, né? Então, a solução é aberto menos infinito, fechado menos 1, unido com fechado 7 terços, aberto mais infinito, ou por solução por compreensão, x pertence a R tal que x é menor ou igual a menos 1, ou, né, esse é o símbolo do ou, símbolo matemático, x maior ou igual a 7 terços, ok? Então, essa é a soluções, então, de inequações em que aparecem expressões com valor absoluto. Esse era o assunto da videoaula de hoje, né? A próxima videoaula vai continuar com o assunto de inequações. É isso aí, pessoal. Estudem muito. Um abraço. Tchau.